Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na nova temporada do Leiturice, com a Deise Gouveia, com podcasts que vão só inspirar você a manter o hábito de leitura, incentivar o hábito para quem não tem o hábito de leitura, adquirir, e eu vou estar sempre com você. Eu estou sempre no Instagram, Deise Gouveia Oficial, e no canal do YouTube. Quem perder os podcasts, vai lá, logo vai estar no canal. E aí você vai poder ter tudo e assistir tudo na íntegra. A gente vem aqui com profissionais que têm a ver com leitura, com escritores novos com seus livros, com comentaristas, jornalistas, tudo que tem uma conexão com a leitura. Então, fica por aqui. Se você caiu de paraquedas, como eu falo lá no Instagram, nesse canal, é porque você gosta e tem algum interesse de leitura ou do mundo dos livros. Então, você está no lugar certo. Fica aí que você vai sempre ler comigo. Gente, hoje eu trouxe nessa temporada, 1º de fevereiro, a doutora Cláudia Memória. A doutora Cláudia Memória é neuropsicóloga. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ela entende tudo sobre déficit de atenção e ela vai esclarecer. Ela já esteve com a gente um pouquinho e a gente fez uma live e teve tantos questionamentos, tantas perguntas, tantas coisas que a gente resolveu fazer um podcast maior, onde todas aquelas questões que a gente tinha guardado para a gente, ela vai responder hoje. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Que bom que você está aqui e a gente vai esclarecer. A gente vai começar pela infância, né? A gente vai perguntar para ela primeiro como que a gente sabe que uma criança tem déficit de atenção. Como diagnosticar não, como a gente identificar, né? Em casa, primeiro. Perfeito. Então, é importante a gente compreender que o TDAH ele é uma condição neuropsiquiátrica. É diferente de uma criança que está se desenvolvendo de uma forma saudável, que é muito ativa. Quando a gente fala de transtorno, a gente tem que pensar em prejuízo. Então, às vezes, é uma criança que está se colocando em risco, é uma criança que, quando entra na escola, ela tumultua o ambiente, então, pensando principalmente no perfil hiperativo. Então, a gente tem subtipos de TDAH. Então, tem o TDAH mais desatento, que às vezes ele é subdiagnosticado porque não incomoda. Às vezes a criança hiperativa ela tem até o diagnóstico um pouco mais precoce, por esse efeito, né, que ela acaba causando, seja no ambiente de família. Ela causa na classe, Exato. E aí às vezes ela é repreendida. Às vezes numa festa familiar, né? Então, tem essas questões que começam a chamar a atenção. Então, é importante que a gente considere que existem várias apresentações, existe uma pequena diferença entre a apresentação em meninas e em meninos. Ah, é? A desatenção ela é um pouco mais frequente em meninas e o perfil hiperativo ou impulsivo, né, ele é mais frequente em meninos. Transtorno de impulso, em geral, é mais frequente no sexo masculino, né? Isso já também tem uma diferenciação na infância. E traz assim uma tristeza, né? Porque eles nunca estão dando certo, eles estão naquela hiperatividade, não são agradáveis para as pessoas que estão ao redor, né? E como que é isso? Eles ficam muito frustrados. Isso é um ponto super importante. Às vezes, essas crianças elas têm uma má leitura de ambiente. Elas não têm a noção de que elas estão sendo inconvenientes, né? Então, assim, às vezes elas fazem e não conseguem perceber a consequência negativa. Isso é uma característica até do TDAH. Ele é mais propenso a riscos. Por isso que, às vezes, ele se envolve, né, na adolescência, na vida adulta, principalmente, com mais acidentes de carro, né? Existe uma polêmica, inclusive, relacionada se existe uma maior tendência também a tabagismo, né, abuso de substâncias, ou uma maior instabilidade em relacionamentos afetivos, né, no ambiente de trabalho. Então, isso é importante até para que a gente possa ser preventivo, né? Uma vez diagnosticado. É bom identificar logo. Exato. Né? As escolas estão preparadas para isso?
Tenho Como dúvidas. que você vê? Nem sempre, nem sempre. Exato. Uma questão super importante é o diagnóstico diferencial. Então, existem transtornos de aprendizagem que têm uma grande sobreposição, né, de ocorrência com TDAH e principalmente transtornos de ansiedade. A criança ansiosa parece desatenta. Então, vários fatores impactam na nossa atenção. Por isso que é um diagnóstico baseado em história clínica. O prejuízo ele precisa se manifestar em vários contextos, né, para que a gente realmente consiga perceber o prejuízo que ele tem em cadeia, né? Ele tem um prejuízo que vai repercutindo em todas as áreas. É hereditário? Existem estudos que mostram essa prevalência, né? Então, assim, quando essa criança ela é filha de um pai ou uma mãe com TDAH, existe uma maior chance, né, dele herdar esse transtorno. Agora, tem uma questão que é super importante, que é ambiental. Se eu sou filha, né, de um pai ou uma mãe que tem TDAH, o quanto a educação TDAHizante, né, desse pai ou dessa mãe influencia também no meu repertório, principalmente porque a criança aprende de forma por imitação, por espelhamento. Então, tem um fator, né, existem estudos genéticos que comprovam essa herdabilidade, porém, a gente tem que considerar o ambiente, que pode tanto mimetizar, né, Com assim, certeza, né? incentivar Se a ou gente não. espelha e incentiva a criança a ler, a gente espelha também as coisas que não são para espelhar, né? Exato. Então, um ponto bem importante. Que profissional que está preparado para fazer o diagnóstico? Se a escola não... A escola, às vezes, tem profissionais, né? Sim. Que estão atentos a isso e que fazem os encaminhamentos, mas não são todas as escolas assim. Mas qual é o profissional certo que vai estar capacitado para fazer esse encaminhamento, esse diagnóstico? É o profissional de saúde que se especializou em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista, pode ser até um neuropediatra. E o neuropsicólogo, ele é um profissional que contribui, porque ele é um diagnóstico clínico e ele é multidimensional. Então, se essa criança, eventualmente, né, sofre de uma comorbidade, como uma dislexia, uma disgrafia, é muito importante a gente ter esse conjunto de profissionais, né, como terapeuta ocupacional também, fonoaudiólogo, compondo Você sabe que a minha primeira caracterização. formação é fonoaudiologia, né? E eu acho que uma coisa que confunde muito com o déficit de atenção é a dislexia, né? Porque ela tem algumas coisas onde ela tem características comuns, né? Exato. Então, é um diagnóstico bem minucioso. Às vezes, ele não é feito em uma consulta, né? O mais prudente mesmo é que essa criança seja acompanhada. E uma informação super importante. O transtorno, o mais correto seria que esse nome fosse dado depois de uma intervenção, porque às vezes a criança está com um atraso, né? A gente tem uma geração de crianças pandêmicas, né, que não foram expostas, às vezes, a uma sala de aula que ela tem que estar sentadinha, ativa, exatamente, né? Que ela precisa de treinar mesmo o tônus atencional. Então, acho que sobretudo nesse momento que a gente está, tem que ter muito cuidado para dar esses diagnósticos, né? Isso quer dizer que aumentou bastante o número de crianças que te procuram? Aumentou o número né? de pessoas se queixando de falta de atenção. Você sabe que eu recebo todos os dias mensagens em relação à atenção. Não consigo ler, não consigo me concentrar. Eu começo a ler e eu tenho que voltar no parágrafo seguinte. Uma dica que eu dou sempre é a constância, todo dia um pouquinho, você não vai esquecer aquilo que você leu. Mas é uma queixa muito grande nesse sentido, né? De não conseguir ter um aprendizado normal e não conseguir ler uma história, um conto, né? Uma coisa muito, muito comum hoje, né? Ele pode ser confundido com a dislexia em que características? Porque, por exemplo, a dislexia ela pode ter problema fonético, né, ou outras coisas de escrita realmente, mas aonde que ela se confunde?
elas se confundem no atraso escolar. Porque se essa criança ela é mais dispersa ou ela é mais lenta, que isso é uma característica também do TDAH. Às vezes ele é um pouco mais lento para fazer a transcrição de uma informação que está no quadro para o caderno. Então, ele perde o fio da meada. Ele está num raciocínio, só que ele começa a ficar disperso, ou ele fica lento mesmo, né, nesse processo de cópia, e aí ele pode ter um prejuízo acadêmico. Por isso que parece, às vezes, um transtorno de aprendizagem. Um dos diagnósticos diferenciais para ambos os transtornos, né, tanto a dislexia quanto o TDAH, é rebaixamento intelectual. Então, assim, a dificuldade escolar não se dá por uma inteligência, né, por um QI rebaixado. Por isso que o neuropsicólogo é tão importante nesse diagnóstico. Mas no TDAH, geralmente, eles são bem inteligentes, não tem um QI rebaixado. Não tem. Então, assim, porque quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a primeira exclusão é a deficiência intelectual, né? Então, a gente exclui essas causas para realmente a gente falar, né, onde a falha acontece, né? Porque algumas coisas assim que a gente ouve é que a criança tá desatenta porque aquilo nem está interessando nela, ou né? que ela é preguiçosa. Ou porque está abaixo do que ela queria receber, né? E aí aquilo pode desinteressar também, né? Pode. Até foi bom você ter tocado nesse ponto, porque a criança superdotada, né, a criança com altas habilidades, ela também pode parecer desatenta, porque ela tem um hiperfoco, um interesse bem nichado, assim, né? Ela tem um interesse muito específico em determinados assuntos e ela acha os outros desinteressantes. Né? Então tem muita coisa para a gente considerar aí. E isso prejudica no aprendizado, porque no fim ela acha desinteressante e não completa aquilo que estão entregando para ela. Às vezes por falta de motivação. Né? Como tratar o transtorno e conviver com ele? Boas perguntas também. Como é que a gente convive com o TDAH, né? Pensando na pessoa que tem o transtorno. É muito importante considerar que é um tratamento, assim, não existe uma cura, né? É um tratamento... isso era uma pergunta que eu tinha aqui. É um tratamento que contorna essas dificuldades, né, o que a gente chama de paliativo, mas ele é muito eficaz, principalmente quando ele começa precocemente, né? Então, pensando em infância e adolescência. O tratamento, ele é farmacológico, por isso a importância, né, do psiquiatra ou do neurologista, né, desse médico que faz a prescrição. O remédio é um psicoestimulante, exatamente para onde a área do cérebro que a atenção não está funcionando, esse psicoestimulante. Mas esse remédio é só um médico que pode dar? Sim, o remédio ele é prescrito somente por médico. Você como neuropsicóloga não. Exato. Tá. Então precisa de uma equipe. Precisa de uma equipe. E o tratamento padrão ouro, né, que a gente chama para TDAH, ele é uma combinação de psicoterapia, porque muitas vezes essa criança tem baixa estima, porque às vezes ela é mal compreendida, né, por esse comportamento agitado, ou ela não entende certos sinais do ambiente porque ela é desatenta. Então, a psicoterapia ensina habilidades sociais, ela é um espaço Ela vive levando bronca, né? Isso aí tira mesmo. Exato, haja autoestima para resistir a tantas broncas, né? Então, o ambiente de psicoterapia ensina esse manejo, né, dessas habilidades sociais e também é um lugar para que ela possa fortalecer a autoestima. Então, o melhor tratamento é a combinação. E tem um terceiro ponto, que às vezes a gente não toca, mas assim, é super importante, que é o treinamento parental. Os pais ficam muito desgastados por conta, né? Ansiosos, né? Exato, ansiosos. Então, tem alguns profissionais, normalmente, né, no ramo, né, da fono, da terapia ocupacional, da psicologia, profissionais de saúde, que fornecem esse tipo de treinamento para os pais, para que eles aprendam a lidar, né, a manejar mesmo essas alterações que o filho possa apresentar. E a escola também deveria ter. Com certeza. Esse treinamento, né? Porque, de repente, aquela criança fica isolada, né? Porque ela só transtorna o ambiente, deforma, transforma e não consegue amigos. Exato. Então, tudo isso nossa, o que
um transtornozinho causa um transtornozão, né? Gente, eu vou fazer um parêntese para falar para vocês que a Cláudia está no Instagram como @cmmemória. E quem quiser falar com ela, mandar perguntas e quiser bater um papo com ela, marcar uma consulta, ela vai estar lá à disposição. Ela também tem um site, né? www.claudiamemoria.com.br, né? Correto. E no site você tem conteúdos, né, em relação a esses transtornos? Tenho também. Então, vocês podem ir lá, xeretar e perguntar para ela, que ela ainda vai dar mais respostas para vocês. Eu estou sempre no Instagram, incentivando a você adquirir hábito de leitura ou manter o seu hábito de leitura. Eu quero que você tenha conforto ao ler. E uma das dicas que eu tenho hoje são os óculos. Você precisa estar com as lentes atualizadas. E isso, a Óticas Carol, na João Cachoeira, que tem um atendimento daqui, ó, ela vai dar todo o suporte para você. Meus óculos, por exemplo, eles são multifocais e são muito confortáveis. Então, eu estou falando com você de longe, estou lendo aqui, mas você precisa de um técnico certo, num lugar bom, que você tenha confiança. E a Óticas Carol você vai ter. Além de tudo isso, da parte técnica, ela vai ter as armações. Gente, hoje, olha o que elas mandaram. Da Prada. Gente, isso aqui é uma joia. E não é lindo? Eu adorei, essa foi a minha escolha de hoje. É um óculos da Prada, maravilhoso, e que depois vai ficar com as lentes certinhas para o meu olho, né? Eu sem óculos eu não vou enxergar vocês, então eu já vou pôr o meu. Gente, vão na Óticas Carol, na João Cachoeira, e você vai ter um atendimento excelente, tá? Vai ter muitas armações. E hoje óculos não são só as lentes, ele é um acessório de moda que vai acompanhar com você. Então, escolha direitinho, elas vão ajudar você. Então, gente, voltando aqui para o nosso TDAH. Como que o celular e as redes sociais ajudam ou prejudicam uma criança assim? Primeiro, a partir de quando ela pode estar com esse celular, tudo isso a gente vai querer saber aqui. As telas, elas fazem parte, né? A gente está chamando as telas, inclusive, de chupetas digitais, né? Às vezes as crianças, felizmente ou infelizmente, né? Às vezes não tem o que fazer, está incomodando, dá o celular, dá um tablet, né? Exato. E aí eles ficam quietinhos. E quais são alguns problemas, né, decorrentes disso? O TDAH, ele tem algumas características de personalidade que seria uma tendência ao tédio. O que seria uma tendência ao tédio? Por pouco tempo fica envolvido, mas parece que desinteressa, desmotiva num tempo um pouco mais curto. E nisso, acho que assim, as redes sociais, a gente pode perceber que os conteúdos eles são cada vez mais curtos, né? Então, os vídeos, assim, menos texto, né? Tem essa questão também de menos leitura, mais vídeo, mais movimento. E tem um fator, né, Deise, que eu acho que até um certo ponto é adaptativo. Então, as crianças estão expostas, o cérebro é muito plástico, né? O cérebro entrega aquilo que é demandado dele. E nesse ponto, existe uma adaptação a um span, né? Assim, um tempo de atenção cada vez mais curto. Isso é uma característica dos tempos que a gente vive, né? Assim, a gente percebe que os adultos também, às vezes, estão um pouco mais impacientes. Tudo muito rápido. Muito rápido. Mas, em relação às telas, quais são alguns cuidados que a gente precisa, né, ter? As redes sociais, às vezes, elas favorecem impulsividade. Então, se ela... Assim, tudo é muito fácil, né? Tá um clique só. Então, se a pessoa tem o TDAH do tipo impulsivo, pensando às vezes no adolescente, no adulto, ele pode ficar mais propenso a comprar coisas desnecessárias, né? Uma certa compulsão por conta dessa impulsividade. E como que a gente treina a atenção? A gente treina a atenção ficando cada vez mais tempo atento.
Então, se eu estou num ambiente que tudo é muito rápido, eu não estou dando um antídoto, né, para que eu realmente desenvolva aquela habilidade. Um outro fator que também é muito discutido é a luz dessas telas, né, que no fundo ela é uma luz esbranquiçada, azul, que influencia no nosso sono. E o sono, ele é um dos fatores que piora a sintomatologia do TDAH, porque pode deixar qualquer pessoa que durma mal, a tendência é que ela fique mais irritada, né? Ah, é verdade. E a leitura antes do sono é uma coisa boa, né? Dá aquele sono restaurador. Eu falo e repito, gente, desliga a televisão 30 minutinhos antes do que você estava acostumado e pega um livro que você vai ter grandes benefícios, né? Ótimo ponto, concordo. É um hábito também, né, que é bem incentivado. Outra questão é que, assim, se você está num computador, às vezes você está com 20 telas abertas, né? Você está com 20 abas. E às vezes as pessoas querem estar atenta, mas existe uma característica que é fisiológica, que é a nossa memória de curto prazo. A gente processa bem simultaneamente até umas 6, 7, 8 informações. E aí eu acho que existe uma expectativa irreal de que a gente desempenhe muito bem sob muita demanda. E o nosso arcabouço cerebral, ele não foi feito para processar nessa velocidade toda, né? Então, acho que assim, o fato de você ter muitas telas abertas, né, de você ficar muito exposto a esse mundo Se do você clique. abre tantas, quando você começa, você já nem sabe qual é a outra, já não voltou, não tem a conclusão daquilo, né? É uma desorganização. Mas isso acontece com a gente que não tem, né? Exato. Então, imagina uma pessoa que já tem uma memória de curto prazo, né, um pouco mais comprometida por conta do transtorno. Então, tem que, assim, acho que a gente tem que ser plausível, né? Assim, o tipo de estímulo também tem que ser compatível com o nosso modo de funcionar, né? Claro, claro. Me fala uma coisa, como alguém que tem TDAH pode se tornar um leitor assíduo? Algumas características, né, assim, de um leitor assíduo, primeiro, eu acho que é o ambiente, né, assim, o ambiente ele pode favorecer para que você fique mais focado ou não. Tem pessoas que são mais susceptíveis aos barulhos, mas é tão interessante isso, né? Porque quando você está muito imerso no livro, parece que você está tão, assim, você está imaginando as cenas que pode até acontecer. Por isso que as pessoas conseguem ler em metrô, né, ônibus, porque você com a memória, né? exato, isola o som e está naquela história. Exato, que é um tipo também de treinamento cognitivo, né? Às vezes as pessoas inicialmente podem ter essa dificuldade, mas é insistência, é recorrência. Então, ideias, estabelecer um mínimo de páginas por dia, né? Criar um horário, começar por uma leitura de um tema que te interesse. Isso, eu sempre falo, gente. Vai atrás das orelhas dos livros, nas livrarias, e vai atrás do teu interesse. Não adianta, porque é muito frustrante você começar e não acabar de ler o livro, porque aquilo não me interessou. É chato. E tem que dar prazer, né? Tem que dar prazer. Tem que dar prazer. E até essa autoeficácia, né? Assim, comecei por um livro menor, por um tema que me interessava, terminei. Então, se minha autoeficácia já aumenta um pouco, me encoraja, né? Estou com a tarefa cumprida, vou passar para outra, né? Exato, para o próximo. Agora, quando é um livro até mais técnico, uma sugestão é, terminou o parágrafo, faz um mini resumo mental, ou faz mesmo uma anotação. Às vezes, Deise, eu vejo que as pessoas elas querem reter muito, mas como estratégia muito superficial. Por que o professor se lembra? Porque ele condensou. Então, assim, ele fez um funil, ele saiu de um tema grande, ele teve uma capacidade de resumir, e isso faz assim, eu falo que você só tem domínio de conteúdo daquilo que você só resume aquilo que você tem domínio de conteúdo. Né? Só o que você compreendeu. Exato. É importante, né? É importante ter compreendido. Ler e não compreender, não adiantou. Grifar é muito bom, né? Grifar principalmente com os marca-textos de cor amarela, por causa do contraste. Ah, é? É. Amarelo? A cor amarela é a que as pessoas mais retêm, mais do que o verde, do que rosa. Gente, eu não sabia. Olha lá. Comprar marca-texto amarelo. Então, acho que tem esses recursos, os resumos. Não é à toa, né, que o farol é amarelo. Pede atenção. Exato. E contar para as pessoas. Uma das melhores técnicas para você se envolver, né, para que as pessoas também aprendam, você passar um resumo de alguma coisa que você está lendo para alguém. Ensinar, né?
sabendo de todos os benefícios da leitura, né? Em uma hora, o que tem o transtorno ou o que não tem, precisa ler por causa do aumento do vocabulário, por causa de ser uma pessoa mais interessante, com conteúdo. Você falou, na nossa última conversa, sobre a importância do repertório intelectual em acidentes. Vamos falar um pouquinho nisso, porque eu achei tão interessante, eu acho que muita gente ficou querendo questionar, a gente recebeu perguntas em relação a isso, como que isso acontece. Que é a ideia da reserva cognitiva. Isso. Né? Quando a gente é exposto, né, a um ambiente estimulante que envolve leitura, desafio, que a gente se sinta curioso para aprender mais, o cérebro ele funciona muito semelhante a uma árvore. Então, assim, se eu tenho muita demanda, minha árvore é frondosa, ela é muito ramificada, ela tem muita folhagem. E aí, se eventualmente essa árvore, ela recebe um raio, tá? Que poderia ser, por exemplo, um traumatismo craniano, né? Um acidente vascular cerebral, e em determinada área ela é lesada. Existem outras áreas no entorno que conseguem reparar de uma certa forma, é como se fizessem um... Os galhos Exato. vão crescendo para o lado que precisa. Para o lado que precisa. Então, esse é o mecanismo de neuroplasticidade. Quando a gente está num ambiente, né, que a gente sofre muito estresse, o estresse também ele é muito ruim para o nosso cérebro, tá? Então, até falando um pouquinho disso, o que lesa muito o nosso cérebro? Má alimentação, noites mal dormidas, né, estresse, falta de exercício físico. Então, os nossos antídotos, né, seriam uma leitura, né, principalmente pensando em temas variados, porque assim, o cérebro ele é tão maravilhoso que existem áreas do nosso cérebro para codificar, por exemplo, cálculos matemáticos. Existem áreas do nosso cérebro para codificar a compreensão. Existem áreas que a gente guarda, a gente reconhece os rostos, né? Então, assim, tudo isso é à custa de estimulação. Será que a gente tem de gêneros literários também? Provavelmente. Então, a ideia quando nós somos muito estimulados, a gente vai desenvolvendo reserva cognitiva. Então, esses neurônios, né, que é a célula nervosa, elas vão ficando cada vez, a rede dos neurônios, elas ficam fortalecidas. Então, pensando assim, que em vez deles estarem, né, só tocando, eles fazem realmente uma junção. E isso é o que dá, inclusive, velocidade de processamento. Quando a gente pensa mais rápido, é porque a gente também está demandando. Gente, a gente tem sempre que estar lendo, a gente tem sempre que estar preocupado com o nosso repertório intelectual, porque num acidente desse a gente tem uma chance maior de recuperar, né? De recuperar a fala, de recuperar a cognição, né? E a autoescolaridade também, ela é um fator de proteção para a demência. Quadros demenciais, então, assim, quadro neurodegenerativo, ele é um fator de proteção. Porque, gente, a gente tem que se preparar para o envelhecimento. Infelizmente, ou felizmente, todo mundo vai ficar velho. A gente vai envelhecendo, mas exercitar, né? Porque o cérebro parece que é um músculo, né? Parecido com o músculo. É parecido com o músculo. Então, você tem que exercitar para você estar bem. Chegou na velhice e ter atenção, a sua memória está trabalhada, tudo isso, né? Exato. A leitura, eu acho que é o que mais ajuda. Quem mais pode ajudar? Jogos, assim, desafios intelectuais, você se sentir instigado, você ter propósito de vida, né? Essa ideia, sabe essa coisa de começo de ano, de você realmente fazer seu planejamento, fazer sua listinha, né, do que você tem de projetos. Então, muita coisa. As listinhas dos livros que você vai ler durante o ano, hoje é 1º de fevereiro, quem perdeu janeiro pode começar por hoje. Sempre. Né? Outra coisa, você trouxe uns materiais aí para a gente ajudar, que algumas dicas aí para quem quer treinar um pouquinho esse lado de atenção e de memória, né? Isso? Exato. Então, tem um baralho, tá? Que se chama Exercícios para TDAH. E ele é de uma editora chamada Matrix. Então, são perguntinhas. Então, aquela questão das habilidades sociais, então isso aqui é trabalhado. Então, pode ser, por exemplo, um professor com uma turma, né? Então, vale também para esse tipo de treinamento. É bem bacana.
Para quem trabalha com TDAH, né, existe um livro chamado Dominando o TDAH Adulto, que ele tem tanto a versão do terapeuta quanto a versão do paciente. Um dos princípios de tratamento é psicoeducação. A gente não muda aquilo que a gente não reconhece, não se apropria. Então, quem tem o transtorno ou alguém que tem um parente que tem o transtorno, é muito importante que eles entendam como funciona, né, e como ela pode ser ajudada, principalmente para não ser estigmatizada. Porque uma pessoa estigmatizada, a tendência é que ela não procure tratamento. E tem um livro também que ele é recente, ele está com os critérios atualizados, né? Os critérios para TDAH foram atualizados pelo DSM-5, e ele se chama Distraído e a Mil por Hora, e ele é bem interessante, porque ele é psicoeducativo e também tem alguns exercícios. E você acha que um leigo pode ler qualquer um deles, principalmente esse daqui que é voltado para o paciente. Esses 2 livros aqui, eles são em conjunto, né? Mas um é voltado para o terapeuta e outro é voltado para o paciente. Existem outros materiais também. E o amarelinho não é para leigo? Ele é para leigo, esse daqui. Ele é para os profissionais. Distraído a 1000 por hora. Ah, que legal, deve ser. E ele é bem agradável também, a leitura. E o baralhinho? São perguntinhas para instigar a fazer diferente, porque às vezes assim, o TDAH ele pode ser menos flexível. Então, se você tem um determinado comportamento, qual que seria a consequência? Então, é para instigar mesmo essa reflexão, essa crítica e treinar as habilidades. Ele perceber as situações que ele pode estar. E ele é voltado para crianças e adolescentes, tá? O baralhinho, os exercícios. Muito legal. Outra coisa que existem níveis, né? Existem níveis. Existem leves, onde a terapia vai resolver. E existem aqueles que precisam dos remédios, né? Fala um pouquinho dos níveis. É uma questão pertinente, porque existem pessoas que são diagnosticadas com TDAH na infância, recebem intervenção precocemente, e tem outros fatores, assim, um ambiente mais organizado, uma escola, né, que faz as devidas adaptações curriculares, que é um ponto bem importante, e porque a gente está resguardado pela Lei de Diretrizes Básicas, e, além disso, tem uma lei de 2021 específica para adaptações curriculares de criança com TDAH e com dislexia. Ah, é? Ai, que bom. Então, é importante a gente se resguardar, né, saber que tem esse respaldo legal. Então, quando essa criança ela tem as devidas intervenções, ela é como se ela tivesse mais repertório para lidar com as dificuldades. E aí, quando ela chega na vida adulta, ela chega com menos sintoma. Mas tem pessoas que chegam na vida adulta e se diagnosticam com TDAH. Então, o que acontece? Ninguém acorda, nenhum adulto acorda com TDAH. Ou ele foi subdiagnosticado durante infância e adolescência, e aí na vida adulta, como ele foi mais demandado, ele teve mais dificuldade, tá? Então, assim, houve um subdiagnóstico, ou ele tem outras causas que afetam a atenção dele. Então, ansiedade, insônia, né, transtorno de sono, transtorno obsessivo compulsivo, às vezes parece TDAH, porque a pessoa fica muito voltada para o mundo interno, depressão, então, até hipovitaminoses também podem... Toque não tem nada a ver. É o toque, o transtorno obsessivo compulsivo pode parecer TDAH, que é o toque. É o toque. Então, só para fazer uma ênfase, né, nesse diagnóstico diferencial, porque muitas vezes se trata algo que não é o primário, né? Então, a gente tem que saber realmente o que está causando aquela desatenção. Então, em relação a esses níveis, existem pessoas que praticamente remitem quando entram na vida adulta, mas tem pessoas que o déficit é mais persistente, ou porque teve menos intervenção na infância e na adolescência, então, assim, traz mais déficit mesmo, mais dificuldade, ou porque era uma apresentação. Assim. A aprendizagem foi... Exato. Não foi fluida, né? Exato. Então, reptiliano, foi empurrado, né, até a faculdade. Muita gente vai empurrado até a faculdade e chega na faculdade com dificuldade de ter os conteúdos, né? Porque a base foi muito inconsistente, né? Então, gente, vamos ficar atentos às crianças, você, vovó, mamãe, todo mundo atento e tomar providência, né? A Cláudia vai estar no Instagram dela querendo
muitas mensagens de vocês, podem mandar suas questões, o que vocês quiserem saber sobre o transtorno de déficit de atenção. E no site também tem como eles interagirem? Sim, no site tem. Então é www.claudiamemoria.com.br. Eu estou no Instagram todos os dias, Daisy Gouveia Oficial, e tudo que você quiser assistir, de novo, vai estar no canal do YouTube Daisy Gouveia. Depois eu vou subir, você vai ter também o link, você pode usar o seu link também. Agradeço a sua participação e agradeço também o apoio das Óticas Carol. Gente, até a próxima, que vai ser a semana que vem, uma pessoa bem legal, nós vamos comentar livros que deram origem a filmes. Beijo. Muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo.